Então, pessoal, bom dia. Eu me chamo Michele, eu sou pedagoga no Instituto Federal Campus Lajeado e vim aqui junto com a Nayara também compartilhar uma experiência, né, um relato de um curso de formação para docentes que nós desenvolvemos no ano passado no campus. Nayara, já acabei te apresentando, né, Nayara? Tá bom. Então, bom, o título do nosso curso de formação, então, é Formação Continuada de Professores, a música como estratégia de ensino de História e Sociologia na Educação Básica. O porquê do enfoque de História e Sociologia? Porque é a área de formação, né, da professora Nayara, então, por isso, o enfoque foi dado para essas duas áreas. Qual era o nosso maior objetivo nesse curso? Era capacitar, então, os professores das ciências humanas para trabalhar com a música em sala de aula, né? Pensando nela como uma estratégia de ensino para abordar os conteúdos e conceitos dessas disciplinas mais específicas. Então, trazendo um pouco do contexto, né? Do porquê nós pensamos nessa formação. Muitos professores, então, não tiveram acesso a metodologias ativas em seus processos formativos. O que seria isso, né? Na grande maioria das formações de professores, os professores sempre foram o centro dos processos de ensino e aprendizagem. Então, a partir do momento em que nós pensamos esses processos a partir de uma metodologia ativa, o aluno, ou melhor, o estudante, ele assume o papel central desses processos, né? Então, trabalhar com a música ou com outras estratégias, pensando no método ativo, é colocar o estudante como centro e também isso na busca, né, do desenvolvimento da autonomia desse estudante. E por isso, então, trabalhar com a música é mais que buscar um recurso didático atrativo, é assumir um compromisso com a interdisciplinaridade, porque uma música, ela tem um valor, né, enquanto estratégia, como recurso, que pode desenvolver trabalhos nas diferentes áreas, né? E então isso até a gente tem observado, né, Nayara, durante o nosso curso. Mas isso a gente vai contando um pouco mais adiante. E além, claro, da música ela ser acessível à grande maioria dos alunos. E é, sim, um elemento que os estudantes gostam muito, que é a música, né? E, além disso, ela é uma expressão artística e cultural. O nosso curso, então, ele ocorreu começou no mês de agosto de 2016 e foi até novembro, então, de 2016. Ele acontecia sempre nas segundas-feiras, das 19h30 às 21h30, então 2 horas, no IFSUL Campus Lajeado. Nesse momento, nós estávamos ainda nas dependências da escola municipal, né? Então, eles nos cederam um espaço para que a gente pudesse realizar esse curso. A carga horária do curso, então, foram 20 horas e os professores que participaram, né, foram professores da rede municipal, estadual e também privada. Até aqui nós não colocamos, mas mais adiante a Nayara vai falar um pouco sobre isso também. Nós tivemos mais de 20 professores inscritos, né, que foi o nosso primeiro curso de formação para essa área, né, do campus. Bom, no primeiro encontro, então, para que a gente pudesse se conhecer, nós desenvolvemos a dinâmica de integração, que é a TEIA, que muitos de vocês devem conhecer, já devem ter vivenciado. Depois eu vou trazer um pouco do registro da nossa dinâmica. E o tema do encontro girou em torno dos desafios da escola na contemporaneidade, a músicas nos processos de ensino e aprendizagem. Então, nesse momento, os professores, junto conosco, nós levantamos os desafios da escola na contemporaneidade. Muitos desses desafios foram hoje apontados pelo professor Manuel, pelo professor Guilherme, e também pelos 2 trabalhos que antes foram apresentados, né? Então, nós temos diferentes desafios, mas o que ficou, né, nesse encontro que as professoras apontaram e que também veio ao encontro do que foi discutido aqui, que ensinar e aprender ainda são os maiores desafios. Então, diante de todos os outros que nós temos na escola, pensar o ensino e pensar a aprendizagem ainda são os maiores.
Então, aqui nós temos o registro, então, da nossa dinâmica. Nesse momento, as professoras apresentaram, então, onde elas trabalham, qual a disciplina que elas trabalham. Nós não tínhamos aqui somente professores de sociologia, né, e de história, também participaram professores da série, né, dos anos iniciais, né. Então, porque a gente, apesar de nós termos ido em várias escolas, e tanto estaduais, né, divulgar o nosso curso, o pessoal acabou não participando tanto assim, né. Então, nós tivemos que abrir para que professores de séries de anos iniciais, né, melhor dizendo, participassem. Então, aqui o registro da nossa dinâmica, e aí, então, a Nayara lá apresentando. Bom, nesse encontro nós também apresentamos diferentes possibilidades de estratégias de ensino, né? Então, a gente apresentou, mas nós não nos aprofundamos nela, porque o nosso enfoque era a questão da música como estratégia de ensino. E nos demais encontros, eles foram, então, organizados, né, em torno das músicas. Então, nós analisamos 30 músicas com temáticas relevantes para a área das ciências humanas. Então, agora a Nayara vai contar um pouco dessas músicas. Eu só gostaria de registrar que nós não somos musicistas, tá? Não cantamos nada, não tocamos nada. Foi bem triste que eu tive que cantar uma música porque eu não consegui o registro gravado. Gente, foi um horror. Bom, então, né? Por que a música, né? Também pela experiência de vida como professora, né? Porque eu trabalhei 15 anos na educação básica, 13 anos no estado, quase 2 anos no município de Porto Alegre. Então, eu tenho, geralmente eu procuro outras estratégias, né? E a música é uma coisa que sempre me acompanha, porque eu gosto muito da música. Não canto nada, não toco nada, deixo claro, né? Mas, enfim, vamos usar o que nós temos. E nós, no Brasil, temos uma música muito boa, muito rica, né? Que nos proporciona trabalhar vários conteúdos, não só da área da história, da sociologia, ou da geografia, dá para trabalhar química com música, dá para trabalhar matemática, né? A nossa música de uma riqueza incrível, não é à toa que nós somos conhecidos no mundo inteiro, né? Como um país que tem uma diversidade cultural e uma música muito boa, tá? Então, que músicas foram essas? Que temas nós abordamos? Bom, nós tentamos abordar vários temas, né? Nós pegamos um eixo, assim, trabalhando músicas sobre o período da ditadura militar, né? E aí, dentro dessas músicas, nós trabalhamos várias, Disparada, Cálice, né? O que do Gonzaguinha, Apesar de Você, do Chico Buarque, enfim, uma série de músicas que às vezes pode se dizer, mas essas músicas a gurizada hoje nem conhece, nem sabe que existiu. Sim, mas também é o papel da escola, do professor, trazer outras coisas que eles não conhecem, né? E também eles podem trabalhar com o que eles conhecem, né? As músicas que se ouvem hoje também se prestam para trabalhar muita coisa, né? Embora muitas vezes a gente possa não gostar muito, né? Mas pela minha experiência, eles no início ficam meio assim, mas depois eles gostam. Eu trabalhei Mulheres de Atenas com a 5ª série, né? Trabalhei Mulheres de Atenas, que eu dava história, né, antiga nessa época, antiga 5ª série, né? Para vocês verem como eu sou antiga. Então, assim, as músicas de hoje também, eu não sei bem quem é o autor dessa música, eu ouço no rádio às vezes, Você Vai Namorar Comigo, Você Vai Casar Comigo, Se Duvidar Vai Casar, que igual nós dois não tem, sabe essa música? Dá para trabalhar o quê? Os tipos de relações que se estabelecem, né? Eu, quando eu ouço essa música, me parece assim, a mulher não tem outra alternativa a não ser namorar e casar com aquele cidadão, mesmo que não queira, né? Como é que fica a questão de gênero, assim? Porque é para ser uma coisa romântica? Pode ser. A mim me parece que aquilo ali, tu está obrigando a criatura, tu não tem alternativa a não ser namorar, casar comigo, etc e tal. Bom, é uma visão também. Não quer dizer que seja a única, né? Mas dá para trabalhar esse tipo de relação. Enfim, nós trabalhamos essas músicas, né? Também trabalhamos, né? Eu Te Amo, Meu Brasil, Eu Te Amo, né, que é uma música que é da época da ditadura militar, que tenta enaltecer as maravilhas e belezas do Brasil naquela época. Inclusive, várias professoras relataram o quê? Que elas usavam essa música na Semana da Pátria, agora que nós estamos, e nunca souberam do contexto no qual ela foi produzida. Isso é uma coisa que a gente trabalhou muito. Cada música, ela é produzida num momento histórico também diferente, né, Michele? Então, ela retrata também aquele momento, né? Tentamos trabalhar toda a contextualização histórica da música. Aí elas ficaram, eu não sabia disso. Eu disse, ela foi utilizada pelo regime, com propaganda, né? Etc e tal. Enfim,
dentro dessa linha, né, até não foi muito novidade, porque nós tivemos alguns ali formados em História que disseram, a gente trabalhou isso na faculdade, porque sempre se trabalhou muito aquele momento do regime militar, com as músicas, com a crítica, etc. e tal. Mas nós também trabalhamos outros temas, como a questão do êxodo rural. Gente, o êxodo rural é por si um tema interdisciplinar. Ele pode ser trabalhado na história, na sociologia, na geografia, na matemática, quando trabalha os dados, né, estatísticos. Então, nessa do êxodo rural, nós trabalhamos, por exemplo, Desgarrados, do Mário Barbará, que é uma pérola, uma música maravilhosa, né? E aí a gente trabalha até o que é o desgarrado, aquele que está fora de lugar, aquele que saiu do campo e foi para a cidade, está perdido, né? Não tem formação, não encontra emprego, o inchaço urbano, tudo isso, que esses conceitos podem ser trabalhados. Né? Então, pode ser feita a relação, né, dessa questão da identidade, que era rural e tem que ser urbana. Quer dizer, aquele homem e aquela mulher, né, que eram rurais e hoje estão na cidade, eles têm que se adaptar, têm que viver. Né, e eles ficam idealizando aquele passado rural, que era maravilhoso. Não era tão maravilhoso assim, porque senão eles não tinham deixado o campo. Mas dá para ver, através dessa música, que depois, né, quando eles vão para a cidade, eles, bom, talvez não fosse tão ruim assim lá, né, mas enfim. Né, é a questão de contextualizar. E tem outras também, tem o Homem Rural, do Cinema Maicá, que fala sobre a questão da saúde, né? Que o homem rural fica depois, né, na Previdência, lá, né, no corredor, esperando a saúde, né? E, quer dizer, a morte chegando e ele não tendo atendimento. Então, tudo isso a gente pode fazer uma análise muito crítica sobre essas questões. Né? Nós trabalhamos também, né, o Retirante, do Mário Barbará, também é uma música que fala sobre isso, né? Sobre aqueles que saíram do campo e foram para a cidade. Mas nós trabalhamos, deixa eu ver qual é outro tema que nós trabalhamos, vamos pensar. Trabalhamos a questão do negro também, né? Na sociedade. Aí trabalhamos Casa de Bamba. Nós trabalhamos o Canto das Três Raças, que é uma música que a Clara Nunes cantava, né? Que trata da identidade nacional, fala do branco, primeiro fala do índio, depois do negro, depois do branco, né? Toda essa miscigenação que formou a identidade brasileira, e depois fala do amálgama dessa identidade que é o próprio trabalhador brasileiro, né? Esse canto, que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluço ardedor. A questão, né, da luta do povo brasileiro, que se diz que é um povo muito pacífico, mas bom, desde a Inconfidência Mineira, antes, né, da escravidão, sempre é uma luta, e hoje é a luta do trabalhador pela sobrevivência também. Né? A gente colocava ali. Qual é o papel do trabalhador? É só trabalhar, lutar pela sobrevivência, né? Ou, enfim. Né? Nós trabalhamos também... Nós trabalhamos também a questão da identidade latino-americana. Aí nós trabalhamos com Latinoamérica, que é uma música do CAD 13, que já é mais moderna, que eles gostam mais, né, dessa configuração. E uma coisa interessante, não é só a letra da música, o ritmo que é importante. Quando a gente trabalha uma música da Clara Nunes, a gente está trazendo toda essa contribuição cultural. O samba, que é uma coisa nossa, foi criado aqui, tem influência africana, mas é uma coisa brasileira, o samba, né? Assim como o bugio é uma coisa gaúcha, é um ritmo gaúcho, né? Também o samba é um ritmo brasileiro. A gente traz toda essa riqueza cultural também para eles. Né? E essa questão da identidade latino-americana, né? Que foi essa divisão dos países, nós perdemos muito isso. Né? Muitas vezes nós não nos sentimos latino-americanos. Só se perdeu lá naquela década, né, de 60, será? Como é que é isso? Como é que isso é visto? Né? Basicamente, né, foram, eu acho que... outra coisa que a gente trabalhou também, por exemplo, quando tu vai trabalhar geografia, tu vai falar da Lagoa dos Patos. Por favor, gente, tem Lagoa dos Patos do Cleiton Cledilho, que é maravilhosa. Vamos trabalhar, né, Lagoa dos Patos, o sonho dos barcos, mar de água doce, ilusão. Olha essa canção singela que eu fiz só para ela. Né? É uma coisa lindíssima, poética. Tu vai falar da Lagoa dos Patos para as criaturas que nunca viram Lagoa dos Patos? Para começar, não é lagoa, é laguna, né? A professora de geografia sabe. Mas, enfim, agora é lagoa, né? Como é que tu vai cantar Laguna dos Patos? Não dá, né? Sim, vão ter que resolver esse problema conceitual. Mas, enfim, é uma coisa que traz toda essa cultura, né? Eu morei em Pelotas, é uma coisa maravilhosa, né? Então tudo isso tu traz para a sala de aula, essa riqueza imensa, né? Aí, tu vai trabalhar com os rios do Rio Grande do Sul, tu trabalha águas nativas. Gente, essa não tinha, eu tive que cantar para eles, mas eu não vou cantar para vocês, tá? Porque eu tenho vergonha, tá? Rio Uruguai, Ibicuí, Velho Rio, Santa Maria, estão todos os rios ali descritos, né? Quer dizer, através de uma poesia, tu trabalha tudo isso, tu traz, né? Certo? Se tu vai trabalhar com a fronteira, tu trabalha uma música da fronteira que traz toda aquela riqueza cultural também. Não é só uma coisa geográfica a fronteira, a serra, o litoral,
né? Porto Alegre, tu pode trabalhar horizontes. É mais do que isso, é a questão geográfica, mas é a questão cultural que vem toda junto. Se for trabalhar no Maranhão, tu vai trabalhar o boi, né? Tem tanta música do boi, ele morou no Maranhão, eu não morei, né? Mas, enfim, é uma riqueza cultural, a tradição indígena, negra, que vem ali, junto com tudo aquilo, né? Que tocam aqueles instrumentos, é toda uma riqueza, então, que a gente traz. Eu acho que sobre as músicas é isso, não vou gastar todo o tempo, né? Vamos passar os próximos? Ah, tá. Depois, o que nós fizemos, então? Os nossos alunos, que são professores, né, e eles planejaram, a gente propôs que eles planejassem aulas utilizando a música, sobre o tema que eles quisessem. Né? Eles poderiam escolher o tema, a música que quisessem, bem livre, né, para que eles trabalhassem mesmo os temas que eles trabalham em sala de aula. E aí, então, eles apresentaram, né, as suas músicas, tá? As suas aulas utilizando a música. Uma coisa, depois eu vou falar da coisa triste, mas vamos adiante. Tá? A coisa boa e alegre, que a gente ficou muito feliz, né, Michele, emocionadas até, é que eles conseguiram preparar aulas muito interessantes. Tá? Então, essas aulas deles, né, foram bem articuladas em relação aos conteúdos, em relação às músicas. Teve gente que usou mais de uma música para o mesmo conteúdo, né? Teve gente que utilizou só uma única música, mas eles conseguiram articular muito bem os conceitos, utilizando a música, fizeram muito bem essa análise assim, do momento histórico em que a música foi produzida. Isso foi a coisa boa, né? Houve troca de experiências também entre eles, porque, como a Michele falou, né, a gente acabou misturando um pouco, né, professoras formadas em pedagogia, que trabalhavam com o ensino fundamental, nas séries iniciais, com professores que já atuavam em sociologia, no ensino médio, de história, da rede privada, da rede pública. Então, isso aí, ela permitiu essa troca de experiências entre eles, né? Tá? Dois tocavam violão, um tocava blues e o outro tocava música nativa. E os dois eram Diego, os únicos meninos, né? Foi uma coisa engraçada, interessante. Nós temos até eles tocando violão lá, em algum momento, né? A coisa bem triste foi que apenas 8 concluíram o curso, né? 9 foram até o final, mas um não foi no dia da apresentação da aula. Ana, é bem triste, assim, a gente pensou, não estamos agradando, né? Não, a gente quase também chorava com isso. Também resolveu dar, assim, umas tempestades nas noites, não sei porquê, umas 3 noites deu assim, pensa em tempestade que deu. Mas, além disso, a gente sabe também da realidade do professor, né? Que trabalha, né, muitas horas, principalmente o professor que trabalha na educação básica no estado, no município, às vezes tem 3 turnos de trabalho, você trabalha 60 horas, geralmente 40, menos que 40, quase ninguém, né? Então, tudo isso, né? Eram 10 encontros, às vezes, né? Alguns por motivo de... E alguns também, né? Teve o caso de uma que não estava em sala de aula, começou a cuidar de pessoas doentes, teve que abandonar também o curso. Então, não é só nós que não agradamos, ou o nosso curso. Tem tudo isso, né, gente? A gente sabe que, como é difícil para o professor, teve uma que levou os gêmeos uma vez, né, no curso, que eram, né, muito educadíssimos aquelas crianças, não sei nem como que ela conseguia, né? Educar daquela maneira, aquelas 2 criancinhas. Levou os gêmeos, né? Uma noite, porque não tinham quem deixar. Então, tudo isso também, eu vi aqui, tem uma criança também, né? Os meus 2 estão com meu marido lá em Lajeado. Então, assim, ó, muitas vezes é difícil o professor que trabalha o dia todo, ainda num curso à noite, né? Não é fácil, a gente sabe disso. Nós estamos aqui no sábado de manhã por amor à camiseta, tá? E aí nós fizemos... Quantos minutos nós temos ainda? 17, meu Deus do céu. Tá. Nós fizemos, então, uma avaliação, né, muito simples, né? 5 questões apenas para que eles avaliassem o curso, né? Para a gente ter um feedback de como foi o curso, tá? Então, como você avalia o curso realizado? Tá? 8 concluintes acharam boa, interessante e até ótima a iniciativa do curso. A gente não botou a matemática tão bonitinha, estatística, como o nosso colega Marcos, né? A gente colocou uma coisa mais qualia, assim, não tão quant, né? Sabe que esse pessoal das ciências humanas às vezes tem um probleminha com o quant, mas nós temos que resolver isso. Enfim, o que você considerou mais positivo no curso era outra questão. Aí colocaram o estudo sobre como utilizar a música, as músicas escolhidas e discutidas e a aula que prepararam. Eles gostaram muito de preparar a aula com as músicas, né? A interação entre os cursistas, a troca de experiência, a diversidade de temas abordados pela música, né? Até o Diego disse, na universidade eu só ouvi falar de música na época da ditadura militar, no curso de História, né? Nunca se falou em trabalhar outros conteúdos, outros temas com a música. A liberdade dada aos cursistas para escolherem o tema que quisessem para elaborar a sua aula, né? Essa liberdade de eles poderem escolher, trabalhar com o que eles querem, né? O que você sugere de mudanças para uma próxima edição? O que apareceu
é que as aulas, né, poderiam ser mais intercaladas, não apenas no último encontro, que a gente deixou para o último encontro as aulas que eles planejaram, né? Mas, enfim, a gente utilizou essa estratégia por haver toda uma preparação. E também nós disponibilizamos, que eu esqueci de falar, né, Michele, textos para eles, né? Alguns até escritos por mim, em parceria com outras pessoas, porque a gente geralmente não escreve sobre a nosso fazer pedagógico, enfim, né? Um texto que analisa algumas músicas, como a própria música do Barbará, sobre os Desgarrados, né? Um outro texto que analisa Parabola e Camarada, do Gilberto Gil, que é uma maravilha aquilo, né, gente? Para quem trabalha com física, nós trabalhamos a noção do tempo com Parabola e Camará, a noção do tempo circular, da relatividade do tempo, né? O Gilberto Gil, que é uma pessoa, assim, fantástica, né? Um artista fantástico, porque ele consegue reunir toda a brasilidade dele com essa coisa dele ser cidadão do mundo, né? Do momento em que ele junta a antena parabólica com o camarada capoeira, até o movimento da capoeira, que é circular. Então, nós temos um artigo escrito sobre isso que é bem interessante, né? Trabalhamos, esse também a gente disponibilizou para eles. Por que a gente disponibilizou esse material? Até para dar suporte para eles elaborarem a aula deles, não que eles não tenham condições, mas também para relacionar um pouco da teoria dos conceitos com a música, tá? Surgiram outros temas que lhe interessam para a realização de cursos de extensão. Muitos falaram sobre o cinema, né, que o cinema seria um tema, então, o grande tema que eles gostariam de trabalhar também, a estratégia de ensino. Para finalizar, porque nós estamos com... Meu Deus, 4 segundos. Para finalizar, então, nós consideramos que a ação de extensão potencializou as práticas pedagógicas dos professores das escolas de Lajeado e região, em diferentes disciplinas da área de ciências humanas. E, com isso, então, o IFSU Campus Lajeado está contribuindo para o processo de aprendizagem de possíveis futuros alunos da nossa instituição que estão hoje no ensino fundamental, né? E ou que estão hoje no ensino médio, nós temos um pós-médio, vamos ter, né, no ano que vem, um integrado, certo? Vamos agradecer, né, Michele? Muito obrigada. Muito obrigada.